Atualmente, quais as formas de censura à expressão negra? Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 7º episódio do Sobretons, o videocast antirracista do Ministério Público de Minas Gerais. Nossa segunda temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado. Os 9 episódios desta temporada dão visibilidade à luta antirracista por meio do diálogo entre o direito e a cultura e mostram como a arte atravessa a vida de pessoas que trabalham por um mundo mais diverso e inclusivo. O samba, a capoeira, as danças negras e o grafite são expressões artísticas que historicamente foram reprimidas, marginalizadas e até mesmo criminalizadas, mas que também se tornaram símbolos de resistência. E é sobre isso que iremos falar no episódio de hoje. O Sobretons recebe hoje a promotora de justiça, Vânia Samira Doro, do Ministério Público de Minas Gerais, e o cantor, compositor, multi-instrumentista, ator e diretor musical Sérgio Pererê para falar sobre as tentativas de censura à expressividade negra, tanto aquelas ativas que buscam diretamente o silenciamento, quanto as mais sutis que diminuem o espaço e dificultam as práticas artístico-culturais de pessoas pretas. Que satisfação receber vocês aqui hoje para a gente conversar sobre essas manifestações, negras, manifestações da arte negra, Muitas delas já foram muito criminalizadas, e também marginalizadas. E hoje a gente vê como instrumento de afirmação para as pessoas pretas, inclusive em vários espaços da sociedade. Então a gente vai abordar esse nosso tema hoje. Bom demais. Olha, Vânia, eu vou começar com você. Vamos falar sobre apagamento histórico-cultural, para a gente depois entrar um pouquinho, falar um pouco mais da arte propriamente dita, Como você entende esse apagamento histórico-cultural das artes da população negra? Esse apagamento, na minha visão, ele acontece de diversas formas. Algumas até colocadas já na introdução aqui da nossa conversa, A própria criminalização de algumas práticas, elas visam exterminá-las de alguma forma do nosso cotidiano e da nossa sociedade. Mas como hoje em dia pegaria muito mal, traria uma insurgência muito grande você criminalizar algo que é conhecidamente uma prática cultural negra, ligada à ancestralidade africana. Mas a gente consegue perceber algumas nuances dessa tentativa de apagamento em coisas mais sutis, que talvez sejam até mais perversas do que as escancaradas, porque restringe mais a luta, o combate a esse apagamento. Por exemplo, o samba, que você tão bem citou e é sabidamente de ancestralidade africana, de culturalmente negro. Negar essa origem, querer retirar conceitos que são caros à cultura africana, como são as culturas de orixás, trazer um branqueamento para o samba em si, é uma forma de apagar culturalmente a população negra. É uma forma de negar a existência dessa cultura. Em muitas manifestações de cultura artística e negra, a gente vê esse branqueamento pouco a pouco para que ele se aproxime mais do que não é negro. Aconteceu um episódio com você, Sérgio, recentemente, em Ouro Preto, Você foi cantar em uma igreja e teve sua arte, assim, praticamente censurada. Você se sente confortável para relatar isso pra gente? Sinto. Na verdade, o conforto é o que não me falta. Porque a gente é meio que treinado, em táticas, a vida inteira, Dá vontade de não precisar dessas táticas. Sim. Em algum momento. Mas a gente vai criando essas táticas, para lidar com o racismo. Eu fiz um show em Ouro Preto no dia 1º de junho, e alguns dias depois eu vi na internet um vídeo, mandaram para mim, um vídeo de uma pessoa falando que o show era uma profanação. E um vídeo todo
com imagens do meu Instagram, né? E nós entramos na justiça, né? E quando eu vi, confesso que por algum momento pensei em nem dar atenção, porque ao mesmo tempo o racismo, esse racismo mais estúpido, ele beira o ridículo. Mas ao mesmo tempo pensei muito na questão do fato de ser, para além de ser artista, eu sou também rei no congado. Existe uma coisa que é muito importante, a gente entender que, dependendo de quem nós somos, nós falamos em nome de vários. Sim. Cada um de nós fala em nome de vários, né? Então, nesse momento, é isso. Muito mais do que uma tristeza pessoal, é uma tristeza que é pessoal e coletiva. E a reação também. Uhum. A minha reação, ela é pessoal, mas ela é um pessoal que é coletivo. Ou seja, o racista precisa aprender. A gente tem que ser didático, olha que louco, né? É a gente que está passando pela coisa, mas a gente tem que ser didático ainda. A gente precisa ensinar para o racista que ele não pode fazer determinadas coisas. Lá em casa, a gente não fala sobre racismo estrutural. Isso é uma coisa entre eu, meus filhos, meus irmãos. A gente fala do racismo estruturado. Porque quando você fala estrutural, fica um pouco difícil de você apontar um culpado. Você não vai definir quem foi que fez isso. Não, quando você diz estruturado, você vai dizer quem é. Alguém estruturou, isso tem nome. Tá. Sabe? Alguém assina embaixo disso. Sabe? Então, quando eu falo que é um racismo estruturado, eu convoco a justiça brasileira a se repensar e a agir, entendendo que existe alguém avalizando o racismo. Cada vez que a gente não reage, cada vez que o crime de racismo fica impune, ele está sendo avalizado. Ele está sendo credibilizado. Então, o racismo é estruturado, né? Alguém estruturou, alguém responde por isso, né? Continua estruturando todos os dias, né? E vai ficando, e a gente fala estrutural. E quando você fala estrutural, é quase assim, não, deixa pra lá, é estrutural. Não, é estruturado. Tem um endereço, sabe? A escravidão é estruturada. A escravidão, o sistema escravocrata era cheio de técnicas para poder tornar a pessoa escravizável. Isso é estruturado, né? Quando tem ali a abolição da escravatura, os nossos povos saíam ao léu. Isso era estruturado. Tem uma lei que era a pessoa negra, né, ali agora, pós-escravidão, ela não podia ter acesso ao emprego, moradia, nada disso. Ao mesmo tempo que a vadiagem era crime. E a vadiagem era crime, tá vendo? É estruturado. Né? Então o racismo que a gente vive no Brasil, ele foi muito pensado. E completando isso ainda, o que eu digo? O apartheid brasileiro é muito grande. Aí há quem diga, ele é velado. Não, não é velado não. Basta você dar uma volta pela cidade, você vai ver o apartheid. Exato, sempre tem uma tentativa, né, de apagar as vozes negras em todos os espaços, como aconteceu com você, né? Uhum. Então, Vânia, esse então seria também um racismo estrutural e também estruturado, o que aconteceu com ele, por exemplo, lá na igreja, essa tentativa de apagamento, essa censura? Com certeza, né? Eu costumo dizer que a gente percebe o racismo o tempo todo, caso a gente queira perceber, caso a gente queira tirar a venda dos nossos olhos, né? E para que a gente supere esse problema, porque isso é um problema, não há sociedade que caminhe com algo como o racismo estruturado dentro dela. E para que a gente supere esse problema, a gente precisa falar sobre ele, abandonar essa ideia de que é um mimimi, é uma reclamação sem fundamento, as pessoas se vitimizam. A gente precisa discutir de forma madura, de forma séria e passar a perceber certas coisas. Eu sempre dou um exemplo, né, de que dizem que não existe racismo no Brasil, mas o exemplo que eu gosto de dar é: se a gente passa pela população carcerária, qual o número de pessoas pretas, pardas
e de pessoas brancas. Por que eu não tenho essa mesma proporção nos espaços de poder? Por que eu não tenho essa mesma proporção na Câmara dos Deputados, no Planalto, né, no Judiciário, no Ministério Público? Então, o racismo está, de fato, além de estrutural, de estruturante, estruturado. E a gente coloca um tijolo ali a cada dia. E aí segue várias culturas sendo alvo, né, de censura, né, de tentativa de censura. Mas assim, você trouxe aí um ótimo exemplo, inclusive, né, acho que esse exemplo aí faz a gente refletir, né, com o pé mais no chão, sobre quando alguém fala, né, que não tem um racismo, aí fica a dica aí para quando alguém falar que não existe racismo, copiar o exemplo da doutora. Então vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre as manifestações da cultura negra, né? Tem algumas que são alvo mais frequente de ataques e de tentativa de censura. Na sua opinião, Sérgio, quais seriam essas, assim, Olha que você só. observa? Porque eu sei que você circula muito nesse ambiente todo. É interessante, voltando um pouquinho ainda nessa coisa que eu sofri agora, né? Que ainda está em movimento. Eu ouso dizer que, na verdade, só a presença do corpo preto em alguns espaços já é uma coisa que causa incômodo. Entendeu? Não, assim, eu sou rei do Congado, e o reinado é uma coisa muito bonita, que ali você vai ver uma maioria de pessoas pretas, né? Mas quando o reinado sai em cortejo pela rua, você percebe que ele causa um espanto. Então, a capoeira, a capoeira hoje, podemos dizer que ela embranqueceu bastante. Sim, né? Verdade. Assim como o candomblé também. Olha, o samba também. E o que eu digo com relação a isso? É que, na verdade, são coisas muito boas e todo mundo quer. Então tá tudo certo, vai ter essa tendência. Eu só fico achando que é importante que nós, pretos, entendamos a importância da gente fincar o pé nesses lugares. Sabe? Da gente estar... da gente... quase que patentear, não, olha, o samba é nosso, porque senão ele pode deixar de ser. Né? Tudo que é bom pode deixar de ser nosso. Isso é uma coisa que... aí um chamado que eu faço mais para o nosso povo. Fiquemos atentos a isso, né? Não vamos abrir mão do nosso samba, da nossa capoeira, do nosso candomblé, do nosso reinado. O reinado é o lugar onde você vai ter uma excelência, assim, uma quantidade de pessoas pretas muito grande. E o reinado é tão marginalizado que é uma coisa muito presente em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e muita gente nem conhece. E, na verdade, a maioria das pessoas não sabe nem o que é. As pessoas veem, eu vi, lá perto da minha casa tem um congado. Mas ela nem sabe, nem imagina. Vou dizer, a palavra pode ser forte, mas é isso mesmo. Essa ignorância do nosso povo com relação a isso já é uma estratégia de apagamento. Sim. Sabe? A ignorância da cidade, do estado, do país com relação a isso já é muito mais do que um ataque. Eu acho mais forte do que um ataque. Né? É muito mais forte do que uma lei que proíba. Você agir como se não existisse. O que é? Eu não conheço. Isso é... Então eu vejo o reinado como um alvo mais forte. Ao mesmo tempo, a gente tem vivido aí uma situação dessa censura do funk, né? O pessoal está querendo acabar com o funk. Mas aí eu acho que ainda é uma outra coisa. Porque, por incrível que pareça, o funk tem essa força da juventude, sabe? De mover, da rebeldia, que eu acho que consegue ter mais reação. Então é uma briga que rende, sabe? Eu fico menos preocupado. Assim, eu não vejo o funk às margens de acabar. Pelo contrário, isso vai dar muito barulho. Verdade. Tentar mexer aí vai dar muito barulho. E mesmo assim, e outra coisa, o funk tem uma herança africana muito grande. Essa coisa da música que tem a sensualidade, essa célula rítmica, é uma célula rítmica do candomblé, do Congo de Ouro. Ou seja, existe uma força ali ancestral. Então eu vejo o reinado, nesse sentido, mais estigmatizado. Eu pensava até então, né, que a Igreja Católica estava totalmente de acordo com isso. Hoje eu estou vendo que existem grupos católicos que bombardeiam o reinado. Sim. Isso tem que os eu vivi, favoráveis e os não favoráveis assim, ali dentro. A Igreja Católica tá rachada. Porque
o reinado tem essa manifestação dentro da igreja. Ele faz parte do histórico do reinado, faz parte do ritual do reinado, a entrada na igreja. Assim como tem a lavagem do Bonfim também, do candomblé de Queto, né? E isso é muito legal, porque isso aí tem a ver com a capacidade dos povos nossos de chegar e conseguir se valer do sagrado do local, né? Eles estavam aqui na condição de escravizado, mas eles entendiam que a gente quer cultuar o nosso sagrado. Onde é o espaço sagrado aqui? A igreja, tá? Então eu quero é um respeito. Olha que isso é bonito, é um respeito. É do tipo, mesmo sendo a religião que autorizou a escravidão, que oprime, eles entenderam, não, esse é o lugar sagrado, então eu vou louvar o meu sagrado ali dentro. Isso é um respeito, é uma coisa de redenção muito bonita. Então é terrível imaginar que existem facções, pode chamar assim, facções da igreja, dentro da Igreja Católica, se movimentando para bombardear o reinado, sabe? Ou seja, mas estou falando do reinado com essa maior porque é uma coisa que eu estou muito, muito envolvido e vendo de perto isso. Mas a nossa cultura, ela o tempo todo é bombardeada. Por que vocês acham que esse corpo negro incomoda tanto ocupando os espaços? Por exemplo, uma pessoa da minha estética, com meu tom de pele, ocupando o espaço de apresentador, uma promotora, um cantor. Por que esse corpo negro incomoda tanto? Em primeiro lugar, me parece a estranheza, né? Como se você não pertencesse àquele lugar. Aquele lugar não é seu. O que você está fazendo aí? Sim. Né? Porque nós, enquanto sociedade, a gente vem desse lugar em que o que é negro é ruim. O lugar do negro é um lugar pior. O que o negro faz não tem valor. O que o negro faz é tido como impuro, como demoníaco, né? A própria chaga trazida pelas religiões de matriz africana é desse tipo, né? Não, lá é coisa, né, do outro lado. Como existe essa construção, sempre que alguém chega, às vezes a pessoa negra mesmo que chega no lugar, ela foi criada também com essa ideia de que o lugar dela é o pior. Então ela também se assusta quando ela vê um outro negro naquela posição, né? Por essa estranheza. Não é o seu lugar. O que você está fazendo aí? Você tá fora, né? Você rompeu com o sistema. Você não tinha que estar aí. Então eu acho que hoje parte muito disso. As coisas estão tão sedimentadas na nossa cabeça que a gente acha que não é o nosso lugar. E as pessoas que ocupam esse lugar também acham que não é o nosso lugar. Eu costumo dizer que existe um chip que foi colocado, sabe, no nosso povo, para você sentir isso, para você olhar para uma estrutura e dizer, não é para mim. Você pensar no cargo e lá no fundo dizer, não é para mim. Tem um chip. Isso foi colocado lá atrás, né? Aí eu volto no estruturado. Isso faz parte do que foi estruturado. Tem algo feito, às vezes, na estética de alguns lugares, para você sentir que não é para você entrar. E isso também tem a ver com o apartheid brasileiro, né? O apartheid brasileiro, eu sempre reforço a ideia de que ele não é velado. Ele não é velado, ele é muito visível. Ele só não tem uma placa dizendo assim, aqui não entram negros. Mas existe algo que dá a entender isso, sabe? E existe um chip também que te fala... Você já está tão condicionado que você não precisa que ninguém te fale, você já sabe que não é. De modo que hoje, olha que isso você vai entender, esse exemplo que eu vou dar, ele vai ajudar nitidamente a entender o que é o nosso apartheid. Hoje, para uma pessoa preta se sentir à vontade mesmo no lugar, o lugar tem que ter algum nome que remete a alguma coisa. Por exemplo, hoje aqui em Belo Horizonte nós temos 3 pretos. Aí você fala, poxa, eu estou à vontade. Porque, poxa, você sabe que lá, olha que louco isso, tem o Afro Galpão. Então você vai querer, sabe, você sai com o coração mais leve. Não, sim. O lugar é o Afro Galpão. Você é bem tratado lá, né? Olha que coisa. Não precisa sair com o corpo armado, né? A gente vai num lugar isso, seguro. Então, assim, e por isso o nosso povo ele passa a frequentar os mesmos lugares. Não, cara, lá tem muito preto que vai lá. Tá. Aí uma vez, olha, vai lá.
Olha que louco. A gente anda com esse medo. E por quê? De verdade, quando você vai... Isso que eu estou dizendo do apartheid é o mesmo quando você fala, fazer a comparação da penitenciária e a Câmara, o Senado, né? Só que isso, na vida cotidiana, você vai dar uma volta, gente, de um canto a outro da cidade, você vê mudando. Muda a cor da cidade. Você sobe da rodoviária até o Mangabeiras, a cor da cidade muda. É impressionante. Você vai vendo mudando dentro das padarias, dentro dos restaurantes. Exato. Sabe? E é isso. Aí me diz, não é um apartheid, né? Ele existe, e não é velado, ele é revelado, ele é muito visível. Estruturado, né? É. Estruturado, a gente dá nome. Gostei. E assim, Vou usar esse estruturado. Pode usar, é para nós. E tem essa coisa também as pessoas pretas elas podem estar ocupando os lugares servindo, nunca usufruindo. Sim. É normal. Então, assim, para mim, hoje chegou um ponto que, até voltando do continente africano, fica um pouco chocante para mim, de chegar nos lugares e eu não consigo não fazer a medida visual. Quantos? Eu faço isso, assim, sem perceber. É porque você já tirou a sua venda, né? Quem tirou faz isso. Exato. Sem perceber, eu olho, eu faço um cálculo da proporção, da porcentagem. Quantos pretos estão ali naquele lugar? Então, Vânia, já continuando com você então, né, diante de todos esses relatos, como que o Ministério Público e outras instituições também podem fazer para colaborar, para que não haja essa tentativa de censura, para que haja mais liberdade de expressão para as artes, para a cultura negra como um todo? Bom, o Sobretons já é um passo, né? Sobretons. Mas eu sou uma sonhadora e eu acho que a gente precisa ir muito mais além. Até porque o Ministério Público, ele foi criado para isso, né? Ele é um órgão de transformação social. Então, ele precisa fazer muito mais, né? Assim como outros órgãos, né? Eu acho que o sistema de justiça como um todo, que é o pai da garantia de direitos, precisa ir muito além. E eu acho que o primeiro passo é tirar essa venda de todos que integram esses órgãos, né? Para que todos os órgãos, ao exercer as suas funções, já partam da realidade posta, que existe o racismo, que existe esse apartheid e que todas as decisões tomadas precisam levar essa realidade em consideração. Então, na minha atuação enquanto promotora de justiça, eu não posso colocar no mesmo lugar a pessoa que não vive o apartheid, porque ela está plenamente inserida na sociedade, da pessoa que foi o tempo inteiro excluída. Eu não posso analisar os casos delas da mesma forma, elas são estruturadamente diferentes. Então, eu acho que para que a gente, de fato, consiga dar o passo que a gente precisa dar, a gente, enquanto instituição, enquanto Estado, a gente precisa colocar essa lente, a lente de cor, a lente de raça, para que a gente possa tomar todas as decisões levando esse fator que é preponderante em consideração. Essas leis que a gente tem com relação ao racismo, à censura, elas suprem? Não suprem, porque se eu não tiver a lente, eu não vou enxergar o racismo, né? Por que tanta gente é absolvida? Praticou crime de racismo, vai lá, processa, está manifestando. Não, acho que não foi. Foi só um incômodozinho. O juiz é branco, o promotor é branco, todo mundo que está ali é branco. A única pessoa que não é a que sofreu o racismo. E ela nunca vai conseguir explicar para aquelas pessoas o que ela sentiu, por que aquilo não pode acontecer, né? Essas pessoas precisam aprender a ver aquele lugar, porque elas nunca vão sentir isso, né? Elas nunca vão vivenciar, é impossível. Mas elas precisam querer olhar com aquele olhar. Então, não adianta a gente criar milhares de leis se a gente primeiro não puser a lente para enxergar.
Sim, a gente precisa muito dessas instituições, né, Sérgio? Nos Oh, apoiando, porque o funk, como você disse, o samba, o rap, o grafite, o hip hop como um todo, né? São manifestações, eu vou usar uma palavra cura, manifestações de cura para o povo negro, né? Você acha que essas manifestações, elas contribuem para que a gente tenha uma expressão mais forte de denúncia? o que que acontece? Essas coisas todas do nosso povo, vou dizer, esses saberes ancestrais do nosso povo, que germinam na cultura, né, e vão para a arte, né? Eles são, na verdade, um sistema que envolve tudo. Por exemplo, quando eu falo do reinado, né? O reinado não é só essa manifestação onde você vê o povo dançando, fazendo a festa. Aquele momento da festa é um momento, né? Assim como quando você fala do candomblé e pensa no afoxé, o afoxé é aquele momento onde sai a rua, mas o que acontece ali atrás é muito mais. Então são sistemas de educação. Olha para você ver isso. Estou falando só do reinado e do candomblé, né? Que são matrizes. Depois eu falo do hip hop. Então são sistemas que envolvem educação, envolve economia, gastronomia, filosofia. Tudo isso acontece ali dentro, sabe? E tem uma coisa com relação ao reinado que eu acho muito incrível, que o reinado, hoje eu costumo dizer que o reinado é um sistema de ocupação, de organização de espaço e tempo. Por quê? Você consegue fazer, o reinado, ele consegue receber várias pessoas num lugar pequeno, e é um tanto de gente, e todo mundo vai ali, todo mundo vai comer, todo mundo vai... Sabe? Ou seja, é uma sabedoria. Eu gosto muito de chamar a atenção para isso, a sabedoria da nossa cultura, porque a gente fica muito pautado pelo exótico. As pessoas acham até bonito a gente. Nossa, que bonito. Não, mas isso bonito também acho. Eu quero que vocês entendam o valor mesmo de conhecimento. O rap, gente, o rap. Né? Eu não estou nem falando do hip hop como um todo. O hip hop como um todo é um outro sistema que envolve tudo. Mas o rap em si, a música que é do hip hop, você vai num show de Racionais MC, é como se você lesse 3 ou 4 livros na mesma noite. É como se você fosse ler um livro, só que você está lendo um livro, você não está aqui, você está aqui, ó. Exato. E é um audiolivro. E te põe para refletir. E te põe para refletir. Né? Olha que coisa impressionante. Então, assim, eu gostaria muito que o Brasil se atentasse para esse lugar. Parasse de pensar no povo preto como uma coisa exótica, começasse a valorizar nossos conhecimentos, os conhecimentos ancestrais. E quando eu falo ancestrais, eu não estou, nesse caso, não estou falando lá de longe, não. Eu estou falando dessa capacidade de construção de sociedade dessa pessoa que sobreviveu ao navio. Não estou falando do ancestral remoto, estou falando desse ancestral aqui. Porque esse ancestral, essa pessoa que sobreviveu ao navio e chega aqui na condição escravizada, ela cria um jeito de observar a vida. Sim. Sabe? Ela cria uma forma de ver a vida. E a gente está aqui agora por isso. Né? E a gente vive baseado nisso. Uma pessoa dentro do reinado é um capitão. Do lado de fora, ele é um corpo vulnerável. Sim. Ou é uma rainha, um rei. Uma mulher ali dentro, ela é uma rainha. Do lado de fora, ela é alguém exposta a uma situação de subalternidade. E o nosso povo vai aprendendo a viver assim, com essa coisa, essa dualidade. Sim. Sabe? Isso é uma coisa que a gente vai vivendo. Ou seja, até essa capacidade de lidar com essa dualidade, isso é um mérito. Diante de tudo que ele trouxe, como que o Ministério Público pode se tornar um aliado assim, mais efetivo na proteção da liberdade cultural negra? Bom, porque são muitas possibilidades, mas a primeira que eu penso é se aproximar das comunidades negras, justamente para conhecer e para poder, a partir desse conhecimento, pensar em formas de escancarar isso melhor para o corpo social. Né? Eu acho que a primeira forma é ouvir do grupo o que esse grupo precisa, né? Qual forma ele acha que seria uma boa forma de participação.
para que um órgão de Estado possa amplificar isso na potência que é o Estado, né? O Estado é uma potência, Sim. é uma força e está aí para servir a gente e não para se servir da gente, né? Então, eu acho que o primeiro caminho seria esse. Mas eu gostaria muito de saber do Sérgio, como ele pensa que o Ministério Público poderia, ele, né, enquanto pessoa que vivencia isso todos os dias, porque eu, ainda que eu vivencie, eu talvez esteja um pouco viciada pelas minhas práticas de Ministério Público. Então eu acho, caso ele sinta vontade, né, que ele também pudesse compartilhar como ele acha que o Ministério Público poderia ser mais efetivo. Eu fico sentindo, com relação a várias coisas, para nós está faltando muito, está faltando conversa. Nós precisamos conversar. Concordo plenamente. Sabe? Porque essa questão, as questões raciais, né? As questões raciais, inclusive o racismo, estão aí há muito tempo, né? E nós precisamos conversar. Eu acho que o Ministério Público precisa conversar, e a gente já sabe onde é que estão a maioria dos negros, né? A gente sabe disso. Que estão nas periferias, eles estão nas favelas, estão ocupando as posições, como é que fala, mais baixas mesmo, assim. Então, o Ministério precisa conversar com essas pessoas mais. A gente tem que saber onde é que estão esses povos pretos, né? E buscar letramento racial. Tipo assim, tem que ser uma coisa, tipo, uma pessoa para estar dentro do Ministério Público, ela tem que passar por um teste de letramento racial. Isso tem que ser a primeira coisa. Porque quando a gente está falando disso, eu estou falando do Ministério Público, mas isso aí está ligado a tudo, né? As questões raciais, elas têm que estar em pauta em qualquer lugar, em qualquer curso, sabe? Porque a partir daí a gente vai começar... porque isso não é uma solução, não. Mas isso é um elemento. Começando a partir do letramento racial obrigatório. Dentro do Ministério, todo mundo tem que estar muito... E tem que ser reciclado. E porque letramento racial não é uma coisa que está cristalizada. Estanque, né? Não é. Não adianta pensar, eu li o livro, tal, do fulano, tal. Não é sobre isso. É vivo, é dinâmico. Porque as situações de racismo são dinâmicas. Cotidianas. Sabe? Então, quando a gente pensa no Ministério Público nesse sentido, ele tem que estar dinâmico também. O Ministério tem que conversar constantemente, né? A gente tem que ter um núcleo de reflexão sobre questões raciais dentro do Ministério. Aí a gente pode caminhar para algum lugar. Né? Uma satisfação imensa receber vocês aqui. Só gratidão. Eu que agradeço. Muito bom também. Com isso, encerramos mais um episódio desta segunda temporada do videocast Sobretons. O Sobretons é o programa antirracista do Ministério Público de Minas Gerais, que conta com várias ações, entre elas um podcast que foi lançado em 2024. E se você ainda não ouviu a nossa primeira temporada, te convido a escutá-la, tá lá no Spotify, tá bom? Essa temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado e está disponível no streaming gratuito Cine Humberto Mauro Mais, no YouTube e também no Spotify. As artes visuais, as danças, os ritmos negros são um mosaico de resistência, sincretismo e criatividade, né? Seja no samba, no funk ou no jazz, a diáspora africana criou linguagens corporais que dialogam entre continentes. O funk brasileiro, em especial, é um exemplo de como ritmos negros dos Estados Unidos foram reinterpretados nas periferias do Rio de Janeiro, ganhando identidade própria, como o samba fez também no passado. Música, ritmo e melodia, afinal, são linguagens universais. Mas e quando se trata de escrever e reescrever a negritude? Literatura negra é o tema do nosso próximo episódio. Saiba mais sobre o programa em mpmg.mp.br/sobretons. Junte-se a nós na luta contra o racismo. Siga o MPMG nas redes sociais, procure por MPMG Oficial e nos dê sua opinião sobre essa temporada do videocast Sobretons. Obrigada pela companhia e até a próxima!
Eu tentei compreender a costura da vida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. Oh, eu tentei compreender a costura da vida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar?